graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou.
ela conosco e podemos confiar nela, Deus, principalmente pela expressão da tua palavra, no verbo vivo, no verbo que se fez carne, que é Jesus Cristo, que habitou entre nós. E olhando para Ele, Deus, nós podemos confiar que a tua palavra se cumpre em todo o tempo e vai continuar se cumprindo até o final dos tempos. Ó Deus, ensina-nos a crermos na tua palavra. Ensina, ó Deus, a tua igreja a ensinar o mundo a crer na tua palavra, porque ela vai se cumprir. E nós queremos estar debaixo dos teus cuidados e atentos à tua palavra, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu vou falar sobre um tema que veio do pastor Silvado. No domingo passado, ele me convidou: pastor Mite, domingo que vem não vou estar, será que o irmão poderia pregar? Eu digo, está bem. Qual é o assunto? Sabe qual foi o assunto que ele colocou? Pastor Mite, fale sobre o luto. Fale sobre o luto. Por quê? Porque no ano passado, o responsável pelo estudo à distância da Faculdade Teológica, ele veio para mim e disse: pastor Mite, será que o irmão poderia trazer uma palavra sobre administrando, ou aprendendo a lidar com perdas? Eu disse, está bem. E eu ministrei um estudo de 1h e 15 minutos, que foi impactante 2 vezes, tanto foi que eles pediram que eu repetisse este ano. E a sala esteve cheia na semana passada, no sábado, e cheia no domingo. Eu disse, vocês estão vindo aqui para essa minha sala, porque não há espaço em alguma outra sala. Disseram, não, pastor, nós estamos escolhendo este tema. Esta palestra foi apresentada no Congresso da Família da Primeira Igreja Batista de Paranaguá. Essa palestra foi apresentada na Primeira Igreja Batista de Teresópolis, na última semana de maio. Eles pediram que eu falasse sobre este assunto. Pagaram a minha passagem, e eu fui falar sobre luto, aprendendo a lidar com perdas. Os homens da Igreja Menonita Nova Aliança me convidaram para falar no café da manhã, 3 semanas atrás. E qual foi o tema? Este tema. Agora, meus irmãos, eu estou enfrentando um problema extremamente complexo, pelo seguinte, porque esse assunto é de 1h e 15 minutos, e eu tenho meia hora, então é um downsizing tremendo que eu vou ter que enfrentar agora. Eu agora tenho apenas 25 minutos para colocar esse tema, né? Mas eu procurei colocar o esboço de forma mais consistente, mais enxuto possível, para apresentar esse tema para você. Pega o boletim, lá está. Luto, perdas e ganhos. Eu vou trabalhar primeiro em cima das perdas, paro, e depois eu volto para considerar os ganhos. O que é o luto? A etimologia da palavra diz, vem de lugere, chorar. Luto é a tristeza pela perda de algo de valor significativo. Não é apenas a morte. Você estaciona o seu lindo carro importado, Mitsubishi, não sei o que, né? E deixa lá num lugar que quando você volta, você só encontra o espaço, não encontra o seu carro. O que você sente? Esse é o luto. É o luto. Você perde um amigo, é o luto que você sente. Você perde a esposa que abandona você, é o luto. Você, adolescente, tem uma namorada e essa namorada dá um fora em você, é o luto. É o luto. Então, vejam só a psicologia do luto. Em primeiro lugar, vem o choque pela perda. Você fica chocado porque perdeu alguma coisa de grande valor. Em segundo lugar, vem a raiva.
você se sente tomado por uma raiva imensa, sabe contra quem? Contra você mesmo. Quem sabe contra você mesmo? Pelo que você deixou de fazer. Depois você sente uma revolta muito grande. Quem sabe essa revolta venha a ser contra ele. Por que foi que ele permitiu? Por que que ele me trouxe aqui? E não aconteceu aquilo que eu esperava. Você se sente revoltado. E depois, quando você começa a analisar bem o seu coração, você vai se lembrar que tem um ressentimento, uma mágoa contra alguém. E muitas vezes esta mágoa é dirigida contra o nosso Pai, nosso Pai Celestial. Um ressentimento assim doído, que machuca. Aí depois vem a outra fase. É a acomodação, é a resignação. Você está observando que eu estou colocando tudo em termos de um R para facilitar. Só o choque que começa com C. Não achei um R para trazer o choque, alguma coisa choque. Né? Se você souber, depois me passe, que eu quero colocar aqui na minha relação. Aí vem a resignação. Perdeu o carro, não estava no seguro, e você se resigna a pagar mais 50 parcelas por um carro que você não tem, e alguém está usufruindo, e você está abençoando aquela pessoa. É a resignação. Eu pergunto, é ou não é? É isso mesmo. Aí depois nós chegamos à revelação. Quando há uma luz que brilha aqui dentro, há um brilho que vem à alma da gente, e depois nós descobrimos que há uma recompensa, há um ganho. Eu vou falar nessas perdas aqui, vou para até um certo ponto, ao ponto da resignação, para depois então entrar na revelação e finalmente nós chegarmos à recompensa. 4 perdas significativas. Eu estava na Rua Marechal Deodoro, ano passado. Eu ia retirar uma sobra do meu benefício do INSS, ali no Banco do Brasil. Entrei, hora do expediente, 300 paus havia na conta só. Faltavam 10 dias para um novo depósito do INSS. E foi muito interessante. Eu retirei os 300 e o funcionário do banco veio me ajudar. Simpático, bem vestido. E ele trouxe uma palavra importante. Disse, o senhor precisa confirmar. Ele usou uma palavra diferente para a sua senha. Eu disse, mas precisa? Precisa. Aí ele pegou o cartão e colocou lá na máquina, e eu digitei a senha, e aí ele tirou o cartão da máquina, me deu, e ele disse uma palavra interessante. Ele disse, o senhor nunca deixe de finalizar uma operação. Digite, anula, encerra. Muito bem, ele me devolveu o cartão, eu saí agradecendo a ele. Aí quando eu peguei o ônibus para ir ao Bacaxiri, eu comecei a ficar pensando, mas será que ele não memorizou, aquele funcionário não memorizou a minha senha? Aí o que eu fiz? Eu fui até a agência do Bacaxiri, onde está a minha conta, e apresentei. Quem estava lá é o nosso querido irmão Paulo Marcondes, que era funcionário daquela agência. Agora ele subiu de posto, não sei para onde é que ele foi, para uma agência melhor. Mas aí ele me atendeu e pediu ao funcionário ao lado que me atendesse, e eu passei o cartão para ele. Eu disse, então, por favor, cancele a senha. Ele pegou aquele cartão e olhou e disse, mas esse cartão é seu? Eu disse, é meu. Ele disse, mas como? É nome de uma mulher? Fui assaltado.
E aquele funcionário fez uma pergunta muito importante para mim. O senhor observou se ele estava com crachá? Eu disse, não. O senhor foi assaltado. Assaltado. Ali nas barbas do banco, o indivíduo ali, bem vestido, falante. Aí eu disse, então vamos fazer o seguinte, vamos ver se, pelo menos vamos cancelar aí o cartão. Quando ele fez o levantamento, o dito cujo já havia retirado R$800 da minha conta, por conta do 13º salário que ia receber seis meses depois. Tudo isso aconteceu aqui. Tudo que fala dessa psicologia da perda aconteceu comigo naqueles minutos. Um choque, uma raiva, uma revolta, um ressentimento e resignação. Muito bem, vamos parar aqui, vamos adiante. A perda de um filho. Nós fomos ao Maranhão no ano de 62, e já tínhamos a nossa filha Ângela, e quando chegamos ao Maranhão, no contexto de trabalhos da Junta de Missões Nacionais, eu não sabia que Marlene estava grávida. Nós passamos umas 2 semanas aqui em Curitiba, vindos do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, indo ao Maranhão, e eu acho que houve algum descuido qualquer aqui durante aquelas 2 semanas, passamos na casa dos pais dela, e quando chegamos ao Maranhão, Marlene estava grávida. Foi uma surpresa muito grande, porque não esperávamos que acontecesse isso lá. Mas ela foi à procura de um médico, doutor José das quantas não sei o quê, conhecido como doutor Zeca, especialista para atender as parturientes. E ele atendeu Marlene de forma maravilhosa durante todo o tempo da gestação. Aí Marlene disse ao doutor Zeca, eu estou achando que é tempo de nascer. Aí eles, não, a senhora errou no cálculo da concepção, no tempo da concepção. Para encurtar a história, nasceu a criança, e nós descobrimos que era uma criança pós-matura. E essa criança viveu apenas 12 horas, morreu nos meus braços. Você pode imaginar a angústia que eu senti, porque o Salmo 91 estava na minha Bíblia, e continua a estar na minha Bíblia. 1000 cairão à tua direita e 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Lá em Porto Alegre, alguém perguntou para mim, pastor Mitch, o senhor tem coragem de ir ao Maranhão e matar seus filhos de fome? Se há algum maranhense aqui, me desculpe, mas foi o que ele disse, né? Aí, no ano de 62, era um mundão, o sertão brabo, né? Eu disse, não, Deus vai nos proteger. Quando nós chegamos ali, porque nós estaremos no centro da vontade dele, e quando nós estávamos bem no centro da vontade dele, morre o nosso filho no campo de missões, no centro do seu querer. O choque foi imenso, a raiva também, a revolta, o ressentimento. Aquele médico, por que ele não tomou alguma decisão, encaminhando a Marlene para algum centro de mais recursos para receber o nosso filho? A dor foi imensa, tremenda. Marlene sofreu imensamente. Mas essa morte teve uma bênção, depois eu vou contar. Quando a nossa nora estava para passar uns dias aqui, no ano de 99, ela casada com o filho João Marcos, lá em Portugal, ela veio mais cedo e, para estar conosco, veio com o filho Marcos, de 1 ano e meio, e, para grande tristeza nossa, a nossa nora, linda, jovem de 25 anos, contraiu meningite aqui em Curitiba. E essa meningite se complicou de tal maneira que ela foi levada ao hospital, fizeram tudo para ver se conseguiam salvá-la, mas não conseguiram. Ela faleceu. E os irmãos de mais longa data estiveram naquele culto lá na H. Coutinho,
Era uma tristeza tão grande que nós sentíamos aquela tristeza no ar, uma tristeza que quase que nós conseguimos apalpar, tão grande era a tristeza do coração, porque a Sandra era uma pessoa maravilhosa, alegrou o coração da Marlene, alegrou meu coração, alegrou o coração do nosso filho João Marcos. Foi uma perda imensa, uma grande perda no coração. O ano de 2009 começou, e esse ano seria de muito significado para nós, Marlene e eu, porque seria o ano da celebração das nossas bodas de ouro. E Marlene estava desejosa de que nós chegássemos às bodas de ouro para completarmos com a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. E eu resolvi fazer com ela uma coisa interessante. Eu quero sugerir aos casais que aqui estão. Nós decidimos comemorar o nosso mesersário. Você sabe o que é mesersário? Se não sabe, vai aprender o que é mesersário. Você não comemora aniversário? Aniversário. Mesersário é um mês, é a comemoração de algo cada mês. E nós decidimos comemorar, então, nosso mesersário no dia 19 de cada mês. Casamos no dia 19 de dezembro, então em janeiro nós tivemos uma comemoração. Saímos para almoçar fora, no mês seguinte nós fomos ver um filme, no outro mês tivemos alguma outra coisa, mas durante todos os meses nós comemoramos então nosso mesersário, até que chegamos ao mês de novembro. No começo de novembro eu fui acometido de uma virose. Você sabe o que é virose? Eu vou explicar o que é. Me disseram o que é virose. Se você não sabe, você vai aprender agora. Virose é um ET que alcança você. Você não vê, mas pega você. Se o ET não levar você, o ET vai embora. É assim virose. Nunca me esqueço de uma noite maravilhosa, quando nós tivemos aqui o batismo do neto Pedro Henrique. Aquele dia foi memorável, porque eu tive a sensação de que estava morrendo. A fraqueza era tão grande, eu saí de casa, não tinha vontade de coisa nenhuma, vim só para ver o batismo. E eu estava ali sentindo que a vida estava se esvaindo. E o doutor Jucinir veio para me atender. O querido Osmair é que me pegou e disse, eu vou levá-lo para casa. E Osmair me levou para casa. No dia seguinte, a doutora Lindiara veio e trouxe alguns remédios para mim. E graças a esses medicamentos eu pude voltar a viver. Mas nesse meio tempo lá, enquanto eu estava apenas dormindo, não sentia vontade de coisa nenhuma, uma inapetência total, Marlene disse, Samuel, não vá antes de mim. E eu comecei a orar dizendo a Deus, se esta é a tua vontade, seja feita. Nós tivemos no dia 19 de dezembro aqui na capela um culto maravilhoso, quando pudemos comemorar os nossos 50 anos de casamento. Feliz consórcio, nós diríamos lá no passado, né? Feliz casamento. Deus deu essa bênção de chegarmos aos 50 anos. No mês de janeiro, Marlene chega para mim e diz, Samuel, eu estou tendo uma consciência de que não vou viver por muito mais tempo, não. E a anemia que ela sentia foi se agravando, e finalmente no mês de julho ela teve... Dia 12 de julho ela teve uma embolia pulmonar, foi ao hospital, foi sedada e fizeram de tudo para que ela pudesse ser salva. Mas Marlene havia dito um dia, Samuel, quando eu for sedada, você anote o que eu vou dizer, quando eu for sedada, não voltarei mais. Ela sabia, e ela foi sedada e não voltou. Deus a levou para a glória.
Foi uma tristeza muito grande. O corpo foi colocado aqui, tivemos um culto abençoado à noite, com o salão totalmente cheio, no final daquele culto de domingo. E no dia seguinte nós tivemos mais um culto e foi feito o sepultamento. Perdas, 4 perdas significativas. Vamos voltar agora a ver os ganhos. Naquele assunto do banco, vocês estão escutando bem, apesar do ruído? Naquele assunto do banco, eu hoje olho para o passado, para aquilo que aconteceu no ano passado, e eu digo assim, não posso acreditar que há um indivíduo com a minha idade, com a minha experiência, com o meu cuidado, viesse a acontecer o que aconteceu. Eu tive a sensação hoje, tive uma sensação de que eu fui hipnotizado por aquele indivíduo. Ele pegou o meu cartão, eu entreguei o cartão para ele colocou na máquina, ele me devolveu o cartão. E como é que o meu sentido ficou assim, obscurecido? Naquela hora, quando eu estava refletindo, aquela voz do céu que chega de tempos em tempos a gente. Ele disse, meu filho, Deus disse, meu filho, você se lembra que um dia desses aí você falou comigo, dizendo que você não estava sendo perturbado pelo inimigo, por Satanás? Você estava tendo uma vida mansa, tranquila, sem perturbação, sem tentação, sem nada? Meu filho, o que aconteceu naquele banco foi uma experiência que você viveu para mostrar como Satanás trabalha. Ele se transfigura em anjo de luz, ele vem de forma dissimulada, você nem percebe que Satanás está presente, mas ele está trabalhando para derrubar você. E eu confesso a vocês que aqueles R$800 que eu paguei por aquela consulta com o Senhor, valeram imensamente para eu aprender. Mas aí eu fiquei contente, sabe por quê? Porque quando eu estava naquele ônibus, eu estava começando a imaginar, vamos que ele tenha conseguido memorizar a minha senha. Aí eu estava descansado, o cartão está nas minhas mãos, mas quando eu percebi que ele tinha ficado com o meu cartão, ele podia ter retirado durante 10 dias R$8.000 da minha conta. Eu dei graças a Deus, obrigado, porque o Senhor me iluminou para que ele não me aliviasse daquele valor. Porque ele podia fazer alguns empréstimos especiais, né, que é tão fácil fazer com o cartãozinho, e quem sabe digitar. Eu disse a Deus, obrigado por essa lição maravilhosa. Meus irmãos, vamos chegar agora ao nosso filho Marcos. A tristeza da Marlene não teve mais tamanho, quando o nosso filho Marcos faleceu. Nunca me esqueço de uma noite memorável, quando nós saímos do salão de cultos do Instituto Teológico Batista, ali de Carolina, no Maranhão, e na volta para casa, Marlene disse, Samuel, eu quero ter mais um filho. Eu confesso a vocês que a festa naquela noite foi inesquecível, de lembrar. E como resultado daquela bênção, nós tivemos um filho chamado Filho da Consolação, chamado Davi. Davi nasceu, cresceu, e chegou à altura de 1,94 m. Olha o tamanho da bênção. E depois nós tivemos uma outra bênção. João Marcos nasceu mais tarde, mais um filho para alegrar o coração da Marlene. Meus irmãos, no caso da nossa Sandra, a Sandra partiu, a tristeza foi imensa, mas alguns dias depois do falecimento da Sandra, realizado o culto aqui no Brasil, depois, aqui em Curitiba, lá na Gal Coutinho, realizado outro culto lá em Portugal, na igreja de São Mamed em Festa. O João Marcos me levou à praia onde nós tínhamos estado no começo do namoro deles, e eu orei com ele. Marcos Filho estava lá com ele, 1 ano e meio, e eu dei uma saída para uma caminhada na praia, parei, olhei para o chão,
e eu vi uma pedrinha, e eu juntei essa pedrinha, e eu disse, esta pedrinha vai ser a pedrinha da fé. Deus vai renovar a alegria no coração do João Marcos. Deus vai colocar alguém para ele se alegrar. E apareceu Paula Cristina Jacinto. Que joia preciosa, 21 anos. Pastor Avelino, eu queria perguntar ao irmão. O pastor Lourenço Jacinto, o irmão conheceu lá em Angola? Então, ele veio estudar, ele era português, ele veio estudar aqui em Curitiba, e aqui em Curitiba ele conheceu a Nésia, e os dois casaram, e nasceu a Paula, aqui em Curitiba, nasceu também o Werner, e o Lourenço Jacinto, querendo trabalhar na hora em missões, foi a Mato Grosso e passou 10 anos lá em Mato Grosso, em Alta Floresta. Depois, ele quis evangelizar os parentes dele em Portugal, foi com a esposa e os 2 filhos, e quando chegou a Portugal, aquele plano famoso, plano Collor, abençoado plano Collor, segurou o dinheiro que ele tinha no banco e ele não pôde mais voltar. Ele ficou lá em Portugal, graças a Deus ficou em Portugal. Porque lá em Portugal, a Paula, quando estava com 13 anos, um dia ela chegou para mim e disse assim, pastor Mitch, eu não tenho avô. O irmão gostaria de ser meu avô adotivo, muito bem. Aí então Paulo apresentava o avô da seguinte forma: aqui está o meu avô, pastor Mitch, casado com a minha tia Marlene, e tem um filho, os dois têm um filho, João Marcos, que é meu irmão. Meus irmãos, isso aqui dava um nó na cabeça dos portugueses, que diziam assim, que família engraçada, né? Um avô com tia, filho, né? Não dava para entender. Mas bem, para encurtar a história, quando a Sandra faleceu, a Paula, com seus 21 anos, veio ajudar Marlene, pegava o Marcos para dar o passeio, pegava o Marcos para tomar sorvete, pegava o Marcos, e numa certa altura o João Marcos botou os olhos em cima da Paula e disse, epa, aqui está a resposta de Deus ao meu coração. Pastor Avelino foi uma bênção muito grande, porque ele estava passando por Portugal naquela altura, e nós fomos a jantar, ou almoçar, coisa parecida, e eu coloquei a seguinte questão, pastor Avelino, dentro do contexto português, quando um viúvo casa, logo, o que os portugueses falam? Falam muito. Ele disse, bom, se casa depois de mais algum tempo, falam também. E depois, se passar muito tempo também, falam também. Aí o João Marcos disse, bom, se essa questão, eu vou esperar o que a lei portuguesa determina, que o viúvo só pode casar 6 meses depois que a viúva, que é viúvo, depois que a esposa falecer, e as mulheres viúvas só podem casar, aliás, lá não se casa praticamente, né? Mas se casar, ela pode casar 9 meses depois, porque pode ser que lá no ventre tenha algum remanescente do dito cujo falecido, né? E então, 9 meses. E ele esperou exatamente os 6 meses que a lei determinava, casou com a Paula. Foi um casamento abençoado, sabe por quê? Porque depois, algum tempo depois, veio o Lucas. Não é Lucas, né? É Lucas, lá em Portugal é Lucas. Veio o Lucas. E mais tarde veio o Mateus. Veio o Mateus. Então, na casa dele, ele tem Mateus, Marcos, Lucas e João. Só falta o Atos. Não é o Atos dos Apóstolos. É o Atos, um dos 3 mosqueteiros do rei. Deus consolou o coração do João Marcos. Deus consolou também o meu coração. Nós cantamos agora, que consolação tem meu coração,
descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me... Ele tem prazer de me o quê? Em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando no poder de Deus. Foi muito interessante, a minha filha Ângela veio morar comigo, com o neto, Pedro Henrique, e com ela veio também o piano. Veio o piano, e quando aquele piano foi colocado, a Ângela se assenta ali na banqueta do piano, e começa a tocar, e sabem o que foi que ela tocou? Que consolação tem em meu coração. Descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger. Descansando no poder de Deus. Eu quero afirmar a todos quantos estão neste auditório, a todos quantos estão vendo pela internet, que sempre existe na perda um ganho. Há um ganho. E aí a pergunta é a seguinte: qual foi o ganho que o pastor Mitty teve? Quando esse livro foi preparado, eu jamais poderia imaginar a repercussão deste livro, a penetração deste livro. Eu mandei cópias desse livro para a Austrália, para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para Portugal, para a Espanha, para a Alemanha, para a Suíça. A Junta de Missões Nacionais preparou 3.000 exemplares na primeira edição. E eu telefonei essa semana passada perguntando quantos exemplares eles ainda tinham. Eles disseram, nós temos 400 exemplares. Eu verifiquei aqui na livraria, temos ainda alguns exemplares para estar à disposição de cada um. Quando eu saio de casa, eu levo 2 livros na minha pasta, e é interessante como Deus abre as oportunidades nos ônibus. Eu começo a conversar com a pessoa e vou indo, e de repente Deus abre a oportunidade para falar das bênçãos que Deus me concedeu, e eu deixo essa bênção num livro. Autografado, sim, nas mãos da pessoa, e a pessoa agradece essa bênção. Eu posso dizer a todos que, quando esse livro foi lançado, a Marlene reviveu. Ela está aqui na capa deste livro com uma mensagem. Essa foto foi tirada num trigal na Espanha, quando nós passamos em visita aos nossos missionários. Eu tirei esta foto e jamais poderia imaginar que esta foto teria uma mensagem tão profunda. Ela está aqui, no meio desse trigal, como quer dizer, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Esse fruto da vida que Marlene viveu para a honra e para a glória do Senhor, está alcançando milhares e milhares de corações. Eu tenho a certeza de que Deus está abençoando, através desse livro, tantas e tantas vidas. Meus irmãos, nós estamos chegando a conclusão. Esse ministério que Deus me deu está tomando uma dimensão muito maior do que eu podia imaginar. Quando era hora de eu colocar as minhas chuteiras não, eu não jogo futebol, né? Pendurar, pelo menos, aí, ensarilhar minhas armas. Eu estava sentado aqui, há umas semanas atrás, e eu pedi a Deus uma bênção, a bênção de viver mais alguns anos para a honra e para a glória dEle. E Deus está dando tantas oportunidades para glorificar o nome dEle, para abençoar outras vidas mais. Nós chegamos agora à parte final desta mensagem. Ela se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, onde diz assim nos versos 3 e 4, Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação. Observe o que está escrito ali. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos consola em toda a nossa tribulação. Ele nos consola em toda a nossa tribulação. Mas observe que ali não há um ponto final, ali é uma vírgula,
para que com a consolação com que nós somos consolados, nós possamos consolar a outros também, com a mesma consolação que nós somos consolados por Deus. Isso significa que aquela consolação que chega a você, porque você teve uma perda, essa consolação não deve ficar somente com você, essa consolação deverá passar através de você para alcançar outro coração, a outra vida. No domingo passado nós tivemos aqui os testemunhos daquele grupo de irmãos ali da Igreja Batista, primeira Igreja Batista de São José dos Campos, e eu fiquei impactado com a palavra de um senhor chamado Sérgio Luiz Ivo. Se você for procurar no seu YouTube, vai ver essas testemunhas, esses testemunhos que foram dados, e ele está dizendo: Deus tem usado a minha dor para falar a muitos corações, a outros corações. Deus tem usado a minha dor. Nesta manhã você tem duas alternativas: ou ficar ruminando a sua perda, ruminando a sua dor, lamentando a sua perda, ou você vai tomar uma decisão nesta manhã de celebrar a vitória, celebrar a vida. Hoje é um dia muito importante para mim. Dia 21 de julho. No dia 21 de julho, 3 dias depois que Marlene faleceu, lá na casa do meu filho, em São José do Rio Pardo, eu estava na pérgola do meu filho à noite, olhando para aquela noite estrelada, e eu estava dizendo a Deus: ó Deus, eu vou celebrar a vida. Eu vou celebrar a vida. E hoje eu estou comemorando o 3º aniversário de ter tomado essa decisão. E você poderá tomar essa decisão de celebrar a vida também. Pegue a sua dor e transforme esta dor em algo benéfico para abençoar outras vidas mais. E você vai ficar maravilhado ao ver quanto Deus vai fazer através de você. Você vai ficar maravilhada ao ver como você poderá ser um instrumento nas mãos dEle para abençoar outras vidas. Que Deus abençoe a todos.